menor importância. Se ele cumpre as metas, ele vai ascendendo até chegar a bispo, quem sabe, né? Não o bispo patriarca da igreja, mas pelo menos uma posição mais alta dentro da hierarquia da igreja, né? Ele trabalha como gerente de banco, ganha comissões pela participação nos lucros do empreendimento. E tem os aspectos também organizacionais. A igreja vai se misturando muito como se fosse uma empresa e ela se torna uma espécie de um negócio comercial. Ela tem previsão de faturamento, ela tem previsão de despesas, ela tem previsão de lucratividade, ela tem um limite que ela pode gastar com funcionários do culto, né, os pastores, pregadores, enfim, vai se tornando algo extremamente complexo. E todas elas começam a ter necessidade de um esquema de marketing. Isso não é mal por si próprio. O marketing é uma ferramenta de trabalho, a propaganda é uma forma de se falar a respeito das coisas. É claro que tem o marketing mentiroso e a propaganda mentirosa. Mas a propaganda se torna um elemento básico, fundamental para o funcionamento desses movimentos religiosos. Aí sim se pode mudar para o próximo programa. Aqui não vou analisar a primeira parte da expressão, mas sobretudo a expressão religião de resultados. Com o crescimento do materialismo, da influência de uma economia neoliberal no mundo que nós vivemos, vai se tornando cada vez mais forte a ideia de que todas as coisas têm que ter bons resultados. Então a preocupação vai deixando de ser com a qualidade para ser uma preocupação com o resultado. Daí, por exemplo, na propaganda da Igreja Universal, se perguntar muito: o irmão já foi na macumba? Fui. Conseguiu alguma coisa? Não consegui nada, sei pior ainda. Foi na Igreja Católica, Aparecida do Norte? Fui. Conseguiu alguma coisa? Que nada, não consegui nada, tal. Foi em outras igrejas evangélicas? Fui, não consegui nada, tal. E onde foi que se conseguiu essa maravilha? Na Igreja Universal do Reino de Deus. Está vendo, irmãos? Esta é uma igreja que dá resultados. Né? A propaganda do Valdemiro Santiago vai pelo mesmo caminho. E essa questão de resultados também está muito disseminada nos meios evangélicos de modo geral, que é oriundo da economia. A empresa tem que dar resultados, bons resultados. Então é o pastor que está lá há 20 anos na igreja, né? A igreja está acostumada com a igreja é acostumada com ele, a igreja não cresce mais. Aí os líderes leigos chegam o pastor um dia e falam: olha, pastor, a gente vai ter que trocar de pastor, né? Porque o senhor está aqui há 20 anos, a gente gosta muito do trabalho do senhor, o senhor casou a gente, batizou nossos filhos, eles estão aí firmes na igreja, enfim, a gente deve muitas coisas ao senhor, mas chegou numa hora que precisa modificar um pouco, nós vamos procurar um novo pastor. E o pastor, essa altura, já está assim, com um pé na frente e atrás, né? Aí ele fala assim: irmãos, mas vocês estão me mandando embora? Pastor, a gente vai procurar outro pastor, né? Mas escuta, eu sou uma pessoa com 45 anos de idade, eu não sei se eu vou arrumar a igreja com facilidade. A casa que eu moro, que eu vou ter que deixar então, é a casa da igreja. Eu não tenho casa própria, o carro que eu rodo é o carro da igreja, o telefone que eu uso é o telefone da igreja. E eu não sei o que vai fazer, o que vai acontecer comigo agora então. Pastor, infelizmente esse é o problema do senhor, né? Porque o nosso problema é arrumar um novo pastor. Ele tem um outro perfil. Porque nós queremos que a nossa igreja cresça, nós queremos que a nossa igreja tenha maiores contribuições, né? E tenha um trabalho mais assim, assado e tal, né? E o senhor não está dando conta do recado. É a lei dos resultados, é uma religião de resultados. É a introdução do cálculo racional. O que nós temos que fazer para o nosso pastor produzir mais? Vamos dar um salário melhor para ele, vamos dar um plano de saúde excepcional, mas a gente vai cobrar também, porque ele vai ter que apresentar um relatório aí no final do ano. A igreja tem que aumentar a contribuição, aumentar o número de pessoas frequentando, senão a gente vai mandar embora e vai trazer outro pastor também. Religião de resultados. O pentecostalismo, o neopentecostalismo da Universal, Renascer e outras vão trabalhar com franquias também. Tem algumas delas, não são muitos casos, mas um outro caso em que o indivíduo ele compra uma espécie de uma franquia, o direito de usar o nome Renascer em Cristo, e ele equipa o salão, o slogan, a tipologia toda, as cores, tudo está atrelado à igreja Renascer em Cristo,
faz-se uma previsão de quanto o templo vai render durante os próximos 6 meses. O pastor que está iniciando faz 6 cheques pré-datados, entrega na mão do apóstolo, que é uma previsão das contribuições que ele vai arrecadar durante 6 meses, ou 1 ano, conforme o contrato estabelecido, né? E aí ele vai ter que trabalhar. E se quando chega no final do mês, o cheque vai ser cobrado, porque essa altura já foi trocado com agiotas, com as firmas de factoring, né, que chama, foi trocado em bancos ou qualquer coisa, o pastor tem que se virar. E às vezes eu conheço gente que ficou na miséria, porque o cheque foi protestado, ele vendeu o carro, perdeu tudo que ele tinha, o templo foi para trás, aí não foi pago aluguel, e sujou o nome da igreja, enfim, um monte de problema vai acontecendo. Por quê? Vai transformando cada templo, cada igreja, uma espécie de uma agência, como se fosse uma agência bancária, como sendo alguma coisa que você tem que prever antecipadamente o desenvolvimento. E se o desenvolvimento não acontecer de acordo com o previsível, dá prejuízo. E dando prejuízo é sinal que Deus não está naquele lugar. Quando Deus está naquele lugar, as coisas acontecem tudo na forma de maravilhas, né? Então essa nova mentalidade que vai tomando conta, com uma inserção também na mídia, na política, uma sede de estar presente na televisão, custa o que custar. Uma necessidade de ter tantos deputados federais em Brasília para defender os interesses da igreja. E vai formando um corpo de deputados chamado bancada evangélica, que muitos deles estão ali, não porque receberam votos das pessoas de forma consciente, mas porque foi indicado pelo bispo, pelo apóstolo, pelo pastor, pelo missionário, que as pessoas deveriam votar em fulano porque ele vai defender os interesses da nossa igreja. Então essa bancada que é escolhida para ser uma minoria no parlamento, para atuar, para defender os interesses, e interesses às vezes muito grandiosos. Por exemplo, a TV Record, com suas 80 ou 90 estações de televisão no Brasil hoje, ela vale uma bagatela aí, por volta dos 3 bilhões e meio de dólares. Né? Então, se o governo resolve cancelar a concessão dada a uma rede de televisão como essa, é um prejuízo violento. Então tem que investir lá na comissão que vai renovar a concessão daqui 4 anos, 5 anos ou 10 anos, através de deputados que fazem parte. Mais de 70% da comissão na Câmara dos Deputados, que controlam a questão da concessão de canais de televisão e de rádio no Brasil, estão lá os neopentecostais ligados às igrejas que têm estações de televisão. A Assembleia de Deus tem a rede norte lá de televisão. Hoje muitos grupos religiosos têm também. Né? Então há necessidade de ter gente para defender os interesses da igreja. E vai surgindo também essa mentalidade de concorrência. Né? Silas Malafaia concorrendo com a Assembleia de Deus tradicional, que por sua vez concorre com a Universal do Reino de Deus, que por sua vez concorre com o apóstolo Valdemiro Santiago. Uma concorrência como se faz com as cadeias de lojas, como se fazem os bancos, né? É claro que é para salvar pessoas das garras do inferno, né? É sempre a linguagem, é uma linguagem teológica, mas no fundo, às vezes, a briga é por audiência da televisão. Eles são muito hábeis e às vezes entrevistam a gente que mexe nesses assuntos, e dificilmente uma entrevista é feita como essa que nós fizemos hoje, que acabam levando ao ar as perguntas e as respostas tais como elas foram elaboradas. Né? A Record, a gente está cansado de dar entrevistas para eles, e entrevistas de 45 minutos, às vezes eles colocam uma frasezinha de 30 segundos, né? E às vezes tiradas fora do contexto. Né? E quando a gente tira uma coisa fora do contexto, a gente faz a pessoa dizer coisa que não quis dizer. Por exemplo, diz honesto o seu coração, não a Deus. Alguém ouve o pastor Vanderlei falar, grava isso aí, e depois diz: vejam o que o pastor Vanderlei falou, não a Deus. Caramba! O pastor virou ateu agora? Olha que ele ouve. Assista outra vez o que ele falou. Parece o pastor lá, não a Deus.
cortar o pedaço que ele diz desonesto no seu coração. Então, muitas das coisas que aparecem na televisão, com respeito àquilo que as pessoas afirmam sobre essa igreja X, igreja Y, são coisas editoradas, coisas trabalhadas posteriormente com a tesourinha, cortando os pedaços, reunindo, para dar um outro sentido àquilo que as pessoas resolveram dar. E com isso vai aumentando a concorrência entre os grupos. Pode passar o próximo, por favor. Aqui uma coisa interessante que eu peguei de um outro artigo que eu tinha preparado, para mostrar. Esse é o tempo lá que caiu na cabeça do pessoal, né? O culto da Igreja Apostólica Renascer em Cristo é um bom exemplo dessa ênfase assim, no espetáculo, na coisa grandiosa, nas luzes, na música, enfim, uma participação ativa do auditório. É muito impactante participar de um culto dessa forma, que assim é planejado, às vezes antecipadamente, os seus mínimos detalhes, para conseguir resolver, impactar melhor as pessoas, né? O próximo. Aqui, quando a bispa estava em desgraça, né, ele e o marido estavam presos em Miami, prisão domiciliar, ela pregava direto de Miami, da casa deles, via internet. Isso era multiplicada, essa imagem, e mandada ao vivo para todos os templos da Igreja Renascer em Cristo, em que ela aparecia no telão. Então o bispo ou o pastor apenas ia ali embaixo, fazia a sua participação, porém a mensagem principal e a direção do culto era de alguém que estava lá em Miami. E não sei se o próximo, veja um pouquinho o próximo, se é isso. Não, pode voltar lá. Numa outra imagem que eu tenho, o apóstolo Estevão Hernandes está celebrando a ceia do Senhor. Ele levanta o cálice lá em Miami, o pão, e consagra, e em cada templo da Igreja Universal o pastor ou o bispo vai também distribuindo, apresentando os elementos para as pessoas. A pregação é dele, a celebração da Santa Ceia é dele, e no decorrer da Santa Ceia, isso eu vi lá na Igreja Renascer em Cristo, ele às vezes dialoga com as pessoas. Irmão, você que está com a camisa vermelha lá atrás, se aproxima da câmera, né? O irmão vem e tal, né? O irmão, o que está sentindo agora nesse momento da celebração da Santa Ceia? Apóstolo, estou sentindo que Deus está comigo, maravilhoso. Está vendo, irmãos? Você que está ao lado dele aí também está sentindo isso, etc e tal, papá. Ora, é uma questão que só a modernidade tecnológica permite, que alguém, a partir de tantos 1000 quilômetros de distância, ele faça uma proeza dessa forma, de dirigir o culto dispensando o pastor local. Aí acendeu uma luzinha. Será que nós estamos a caminho do pastor descartável? Eu não quero desanimar ninguém que está querendo ser pastor, ou missionário, pastora, se a sua igreja permite ter pastora, né? Mas nós não corremos um risco. A igreja compra um CD bom, com alguém dirigindo o culto, distribui Santa Ceia, com sermão e tal, e lá da frente ele vai fazer toda a sua apresentação e o pessoal vai acompanhando dramaturgicamente o evento todo. Para que ter pastor? Pagar salário para ele, dar casa pastoral, pagar o carro que ele roda, o telefone que ele usa. Sai muito mais barato você comprar um CD, um DVD. O pastor estaria a caminho de ser um elemento descartável? Mas que tipo de igreja seria essa que iria descartar a presença do pastor e a participação da liderança pastoral? Já seria a mesma igreja ou seria um auditório de televisão em que é preciso ter alguém como animador? Ela está aí toda animada, né? Pode passar agora. Essa reportagem de 94 na Folha de São Paulo deu muito o que falar, né? Porque a bispa Sônia Hernandes, ela foi apelidada pela mídia na época de a perua de Deus, né? Mas o tipo de roupas que ela usava, extravagantes, etc e tal, né? E aí deu um quiprocó danado, processo contra o jornal, e uma confusão toda que eu não sei direito no que deu. Parece que eles andaram recebendo alguma indenização aí da revista por conta de difamação, calúnia, alguma coisa assim, né? Usando chapéus, colares e pulseiras, Sônia Hernandes, a telessacerdotisa da Igreja Renascer,
conquista seu jovem rebanho com frases do tipo: Deus é uma coisa quentinha, minha gente. Deus é uma coisa gostosa, palpável, né? E com o uso de uma gíria assim que facilmente torna a mensagem entendida, compreendida pelas pessoas, e quebrando aquelas barreiras tradicionais, né? De separação, né? Deus é Deus e nós somos nós, pobres, fraquinhos. Mas não, Deus é uma coisa quentinha, uma coisa gostosa, que está ao nosso lado, certo? Então, uma intimidade com Deus. Será que Deus gosta daquela intimidade assim? Que tipo de Deus é esse que aceita essa intimidade? Ou é apenas uma forma de se comunicar com as pessoas? São questões que a gente começa a levantar a partir da construção de um novo tipo de líder religioso, diferente dos líderes anteriores que apareceram. O próximo. Quando a gente analisa, agora voltando à vaca fria, né? Isso é voltando ao universal do reino de Deus. Quando a gente analisa a Igreja Universal do Reino de Deus, a gente fica assustado com a semelhança com algumas coisas que acontecem em outros lugares religiosos. Por exemplo, na Holanda. Quem assiste aí uma sessão de descarrego, as referências da estação, a sessão de descarrego na televisão, lá no determinado dia, o pastor está de sapato branco, calça branca, camisa branca, que é a roupa usada pelos médiuns no terreiro de Umbanda, né? Daquela mesma forma. E naquele dia não se refere ao templo, mas se refere a um centro, como que chamam de centro espiritual, alguma coisa assim, em que o Senhor das Luzes, não é Deus? O Senhor das Luzes se manifesta através dos seus representantes, que não são os pregadores, mas são os representantes. Então, toda uma linguagem calcada na linguagem da Umbanda começa a ser incorporada. O que levou um pastor que já foi presbiteriano, hoje é menonita, o Marcos Inhausen, a cunhar uma vez. Ele ficou mais de 10 anos fora do Brasil. Quando ele voltou, ele ficou assustado com o que ele chamou de processo de umbandização do pentecostalismo brasileiro, de certo tipo de pentecostalismo brasileiro, por influência dos cultos afro-brasileiros. Então, o protestante tradicional, que não se preocupava com o demônio, alguns deles nem acreditavam no demônio, outros faziam questão de dizer que demônio é demônio, não entra por aqui. De repente, pastores da Universal, entrevistando alguns pais de santo, meus alunos, pesquisadores, descobriram que há uma quantidade grande de pastores pentecostais que vão nos terreiros de Candomblé, de Xangô, para verificar e aprender a nomenclatura, como que se chamam os orixás, como que os orixás gostam de ser tratados, para depois, nos cultos, eles fazerem exatamente o contrário daquilo, mas conhecendo. Então, um dos pais de santo, que foi procurado por um pastor adventista, que era meu aluno, falou para ele: não, pastor, não quero nem conversa com o pastor, chega aqueles que vão torrar a paciência da gente lá no centro e vão aprender tudo com a gente, e depois vai lá e ficam metendo o pau na gente, né? Ele falou: não, mas eu sou adventista, eu estou querendo estudar, conhecer um pouco melhor, etc. Então, não quero conversa com o pastor, tipo nenhum, né? São todos vigaristas que vêm aqui aprender do candomblé e depois vai colocar em prática contra a gente, né? Mas existe uma presença significativa, provocadora, de valores da Umbanda, valores do espiritismo kardecista ou de cultos afro-brasileiros em certas religiões, certas expressões neopentecostais. Por exemplo, o vitalismo é a crença numa energia universal que está presente em tudo. O holismo, que ultrapassa o dualismo corpo e alma. Essa é uma mensagem pentecostal muito significativa, em que não adianta cuidar do corpo fora da alma, e não adianta cuidar da alma desvinculada do corpo, porque quando Deus salva a alma, cura o corpo, e quando Deus cura o corpo, Ele salva a alma. Mas e quando o cara fica velho e morre? Bem, aí já é uma outra discussão, né? Sabe que a Igreja Universal do Reino de Deus não tem cerimônia fúnebre, né? Essa que fizeram hoje com o pastor Ari Veloso, que faleceu, não tem. Essa igreja não se preocupa com pessoas que estão em fase terminal, com câncer bravo no hospital, porque a preocupação deles é com o indivíduo jovem, vivo, corpo sarado, que está lá
disposto a contribuir para a igreja, ele envelheceu e ficou doente, a teologia da prosperidade não aguenta. Ela não dá explicação para as pessoas que estão em sofrimento, especialmente daqueles como o Jó, que sofre as consequências do sofrimento, mas ele não é culpado. Porque sofre o homem que teme a Deus. Porque prospera o ímpio. São questões teológicas que aparecem no livro de Jó, mas quando são levados à prática no dia a dia por pessoas da Igreja Universal, por causa da teologia da prosperidade, há dificuldades de sustentar esse tipo de religião nesse contexto. Então, a manipulação de forças espirituais para conseguir a exclusão das doenças. A cura ou as terapias se dão por meio do exorcismo. O corpo, mesmo do crente, está sujeito à invasão por parte de forças espirituais adversas, demoníacas. Aqui é um dos grandes